psicóloga, psicomotricista e como profissional educadora sempre tive uma responsabilidade que é trabalhar o desenvolvimento humano. Penso em desenvolvimento humano porque compete a nós a responsabilidade de levar as pessoas a se desenvolverem, pensando sempre no bem-estar, tanto físico como emocional, de todos que estão envolvidos no sistema. Diante do prejuízo que existe na área social dessas pessoas com transtorno do espectro do autismo, penso muito em como promover espaços de convivência. O que seriam espaços de convivência? Nós precisamos pensar que não é qualquer momento em que eu vou sentar, ou vou brincar, ou vou conversar, ou vou estar com um grupo, ou com uma pessoa, ou uma criança, ou um adolescente com o transtorno, promovendo não só o brincar pelo brincar, mas pensar em como eu posso apoiá-los no desenvolvimento. Se eu estou com uma criança nesse desenvolvimento infantil, se eu estou com um adolescente, tentar pensar nas experiências que essas crianças fizeram, como estão como adolescentes e quais são as metas dirigidas para o futuro, para o ser adulto. Aqui eu trago para vocês um momento, espaços de grupo, já que estamos falando do prejuízo severo que essas pessoas têm justamente na área social. Então eu trago aqui a experiência de trabalhar com pequenos grupos, mas que a gente consiga levá-los a uma integração, a um momento social onde todos pudessem partilhar e partilhar a partir do seu próprio fazer, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu fazer único, e é pensando nesse fazer de cada um, né, que eu gostaria de estar conversando aqui hoje. Eu sempre penso como abrir janelas para interações com essas pessoas. As janelas, muitas vezes, são as estereotipias. Se a gente pensar nas estereotipias e no modo como essas pessoas manifestam suas emoções, porque eles manifestam, eles podem não reconhecer, e às vezes um mesmo gesto, ou um mesmo movimento, ou um mesmo som possa representar emoções diferentes. A emoção é que é o foco a ser atingido. Como nós podemos atribuir significados a essas emoções? Como nós poderemos levá-los a ter um outro que eles pudessem chamar de amigo, já que o modo como se relacionam também muitas vezes é diferente do que fica como padrão, mas eles se relacionam, muitas vezes também pela estereotipia. E aqui eu vou contar um pouco de como tem sido a transformação das estereotipias, desde um simples ato de cheirar, pintar e esfregar papel com o mesmo movimento, até palavras, sons e temas que se tornam repetitivos.
A ideia e a janela para a interação seria entrar nesse universo daquilo que se repete, daquilo que está fixo, naquele fazer corporal fixo que se reproduz sempre do mesmo jeito. Então aqui, a primeira ideia de construção seria a gente poder brincar de rimas. E brincar de rimas pensando naquilo que eles nos podem dar. Então, partindo até do próprio nome, partindo daquilo que é deles, daquilo que eles já se reconhecem, e transformar. As rimas parece que soam como melodias aos ouvidos dessas pessoas. Muitas vezes a gente escuta que eles gostam muito de música. E se a gente for parar para pensar, eles gostam de pequenos estrofes que se repetem, que se reproduzem, que causam o mesmo som. E pensando em atribuir pequenos significados a um mesmo som, que a gente pode fazer amigos. Então, Alex, o Amizarex, mandou um telex para seu amigo. Mandou dizer que está sempre a esperar quem com ele quiser brincar. E a partir de uma construção que vem muitas vezes de uma lambida, muitas vezes de um borrão, muitas vezes de um folhear revistas insistentemente, mas sem se ater a qualquer figura, e muitas vezes apenas em logos, nós podemos atribuir significados ao que eles estão dando. A demanda do profissional está em cima da estereotipia, daquilo que ele faz, e sustenta a nossa relação com o outro, podendo fazer uma construção, gerando uma história, gerando uma poesia e gerando futuramente, se a gente for pensar num trabalho psicopedagógico, trabalhar com os significados em particular das rimas que se apresentaram na história. Falar de emoção é entrar nesses maneirismos que estão descontextualizados para levá-los a um contexto. A ideia é sempre desse significado, a ideia é sempre dar um contexto àquilo que se repete e se repete muito, aos maneirismos que se repetem, mas muitas vezes com a mesma função ou com o mesmo significado. Se eu estou triste, eu bato palma. Se eu estou feliz, eu também bato palma. Como ajudá-los a fazer uma diferença na forma como expressar a emoção de felicidade, a emoção de tristeza, a emoção de alegria? Fica muito importante apoiá-los nessa manifestação. E aqui eu estou falando desde aqueles que não apresentam uma linguagem verbal, até aqueles que já apresentam escolarização, mas que muitas vezes os temas de interesse são sempre os mesmos. Muitas vezes se mudam as manias, as estereotipias, os temas, eles se modificam, mas eles aparecem sempre da mesma forma. Como falar de um tema medo, né, com os
adultos que já estão pensando em temas mais complexos como a morte, por exemplo, não é? Como falar dos mistérios, como falar dos segredos, com grupos que apresentam todas as habilidades já, se a gente focar nas sociais, que já cumpriram todos os protocolos de desenvolvimento de habilidades, mas que ainda ou não conseguem pertencer a um grupo, ou que estão, mas não pertencem. Então a ideia é levá-los a uma maior compreensão do que se passa, do que seria uma vida adulta também. E a gente já pensa que num ser adulto o tema ele é complexo, ele é mistério, mas eles fazem um percurso pelas experiências da infância também para falar aquilo que dá medo, aquilo que é mistério. E agora eles já conseguem falar de mistério colocando um pouco de humor. Rogério Guerreiro é boiadeiro, tem um mistério, segue pegadas das bicharadas, chega ao leão pelo rugido na escuridão, mas as pegadas não são do leão, parecem fantasmas na escuridão. Então são expressões, são emoções, e que aqui ficam compartilhadas em grupo. A ideia é de se pegar uma palavra que se repete fixamente todos os dias, como o termo cachoeira. Cachoeira. Eu chego, eu digo cachoeira. Eu passeio, eu digo cachoeira. Mas como definir essa cachoeira para aquilo que está se repetindo sempre da mesma forma? Então, as imagens é uma outra porta de entrada para as expressões. Então, como é que se define uma cachoeira? O que tem na cachoeira? E aí a gente pode dizer sobre a cachoeira contextualizando a cachoeira no universo desse adolescente e desse grupo que compartilha esse momento com ele. Na cachoeira tem amigos também. O peixe pula na água, brinca na cachoeira. Tem amigos, tem. Na água da cachoeira, o peixe pula também. É algo complexo, mas não é impossível. A ideia é que o educador legalize aquilo que ele pode fazer. Se ele está podendo dizer cachoeira, como é que eu posso colocá-la dentro de um contexto mais amplo e atribuindo os significados que são importantes? Então eu tenho aqui várias histórias. Eu posso, com os que têm a possibilidade de escolarização, ir para os textos, ir para os livros, ir para a literatura, trazendo para eles livros com temas que são pertinentes ao interesse, ou a apenas uma palavra que estava fixa, não é? O mistério, a preocupação com a perda dos pais é um outro fator que gera muita angústia na vida adulta. E como é que nós podemos falar desse tema e contextualizar esse tema? Então são diferentes literaturas também que caberia em pequenos trechos de leitura, em pequenos
pequenas situações da experiência da própria protagonista dessa história, que se chama Maria. Então a ideia é ir ampliando e contextualizando tudo que eles possam apresentar. A gente sempre tem, não é, a ideia de trazer histórias. Cabe ao estilo de cada educador, cabe ao estilo de cada profissional que está na relação com essas crianças ou com esses adolescentes, saber qual é a história que poderia atribuir um significado a isso que se repete tantas vezes e que está sem sentido. E a partir das histórias, a gente criar pequenos versos em cima daquilo que também aparece muito. O tema água é outro tema que aparece muito. Compõe esse bem-estar, tanto físico como psíquico desses grupos. Então, parece que o mar revela essa paz, essa tranquilidade. Nessa paz quero morar, nessa paz quero ficar. Esse mar vou explorar, nesse mar escolhi nadar. Organiza, dá ideia de organiza o pensamento, estrutura o pensamento para que eles saiam da repetição, saiam do comportamento que é sempre o mesmo e marque na relação com o profissional uma nova história. A ideia é construir com eles uma nova história, um novo tema, um novo vocabulário, a ampliação de vocabulário fica muito importante. E aí a gente pode trabalhar com todos os conceitos, criando histórias. Temos aqui, né, um arsenal de ideias, de manifestações, diria de estereotipias, daquilo que se repete e que a gente pode atribuir um significado brincando de rima. Dizer sobre saudades, falar sobre as saudades daqueles ou de profissionais que foram embora e que fizeram marca e que construíram com eles um espaço de convivência. A ideia é pensar que o profissional tem a responsabilidade, a legalidade de levá-los ao pertencimento, a estar incluídos num termo um pouco mais amplo que uma simples escolarização, mas é incluído pensando no que ele pode fazer, no que ele faz, no que é dele e quais são as experiências, porque não é porque tem transtorno do espectro do autismo que a gente isola a pessoa e ela está encapsulada nesse universo do diagnóstico. Nós temos que pensar que a pessoa, ela faz experiências e essas experiências, elas são relacionais e com tanto prejuízo nessa área social e relacional, como que eu vou interagir? Como é que eu vou apenas aplicar protocolos, não é? Em que esse relacionar fica restrito a um fazer que se repete
para levá-los à aquisição de habilidades. Isso tem que caminhar paralelamente. Quando a gente fala em desenvolvimento de habilidades sociais para a inclusão social, que é um termo muito amplo, a gente tem que pensar nos critérios de relacionamento. E quais são os critérios de relacionamento? Eles poderem dar e contar e fazer, quem não conta faz, quem não narra faz, expressa, dá através do corpo aquilo que já experimentou, aquilo que já faz sentido e aquilo que eu olho, outro olha e consegue entendê-lo também. A gente poder ressignificar palavras, ou ressignificar um brincar, ou montar uma poesia com temas que tanto se repete. Então a gente tem a responsabilidade, eu quero deixar aqui como critério de relacionamento, é papel dos profissionais e dos educadores para entrar na relação com essas pessoas, atribuir significados diferentes ao mesmo. Outro critério seria aceitar o que é do outro. Se eu não aceito a estereotipia, que é o que ele faz, é o fazer corporal, é a ação dele, que é o gesto, que é um bater de mãos, ou é um pular, ou é um correr de um lado para o outro, que se eu não legalizar esse fazer corporal e trazê-lo e entrar, é a porta de entrada para a relação, para a interação com essa pessoa, fica bastante difícil eu realmente ter um desenvolvimento social que os leve a poder fazer algo diferente, mas que saiu deles mesmo. E por último, firmar e reafirmar sempre um fazer corporal, para que ele leve a um sentido amplo. Então a ideia desse fazer corporal, que é unitário, que é singular, de uma pessoa, quando ele vem para um tema contextualizado e compartilhado, ele fica um acontecimento marcante, uma representação simbólica que monta um laço social e que foi construído pelo grupo. Eu convido então todos que tiverem interesse nessa área, em conhecer um pouco do nosso trabalho aqui do Instituto com as pessoas com transtorno do espectro do autismo, que entrem no nosso site e que poderão ver vários vídeos na semana, no mês do autismo, da conscientização do autismo, Abril Azul. Então, muito obrigado, um abraço, um beijo a todos que puderam compartilhar comigo um pouco dessa experiência construída aqui no Instituto